Nós estamos cantando algo muito sério, muito profundo. Leva-me mais além. Vamos esperar os irmãos acomodar. Aqui é casa do Pai. Quando a gente encontra os nossos irmãos, sempre a gente quer falar alguma coisa, sempre quer um abraço, é lembrar de alguma coisa gostosa. Mas agora eu queria te convidar, não que a gente não estivesse já fazendo isso, de forma muito consciente. Se você não tem convicção do que nós vamos cantar agora com o grupo de louvor, te dou alguns segundos para você orar. Deus, me faz entender o que esses meus irmãos estão cantando. Meus irmãos, nos levar mais além é você copiar integralmente aquilo que Jesus fez em todos os momentos. No Evangelho de João, a gente lê uma cena e conhece, e muitos de nós já experimentamos até aquele sentimento que tinha no coração de Jesus. Quando ele encontrou com Judas, está descrito lá: aqui vieste, meu amigo. Eu creio firmemente que o amor de Jesus para Judas nunca foi outro. Foi igual com que ele me amou. E o amor de Jesus por aquele homem era tão grande que ele disse: aqui vieste, amigo. Estar além é estar pronto para responder todo mundo. Todo mundo, Raul. Quem te trai, quem não te trai, quem gosta de você, quem não gosta de você. E dizer: aqui vieste, amigo. E ouvir. Como eu tenho pedido. A gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo os seus erros, a sua forma de ser. Escuta os amigos às vezes te exortando, mas a nossa carne é dura. Às vezes a gente não consegue. Mas eu tenho feito um alvo: ouvir mais e falar menos. Ir mais além também, sabe o que significa? É de saber estar pronto e preparado para responder às suas tentações como Jesus respondeu. Mas também está escrito. Meus irmãos, para a igreja, o maior desafio é você discernir espiritualmente as coisas. Porque às vezes Satanás vem, usa pessoas íntimas e usam até a palavra de Deus no momento errado, com o espírito errado, para trazer às vezes uma palavra para o seu ouvido. Mas que eu e você, porque estamos pedindo para ir mais além, a gente possa responder com a mesma palavra escrita, mas também está escrito. Vamos cantar. Eu quero te dar alguns segundos para você orar. Como a minha casa anseia que Goiânia seja a capital da família. Nós começamos nosso ano plotando os nossos carros simplesmente com essa mensagem. Eu sei que nós, como povo de Deus, esqueça placas, esqueça fotos, nomes, mas se voluntariam para trabalhar pela família, para trabalhar para a verdade. Mas nós precisamos, irmãos, entender que nunca nós vamos conseguir isso se a gente não andar na verdade e se a gente não se posicionar como Jesus se posicionou. Mas também está escrito. Feche seus olhos e agora vamos orar. Oh, Espírito Santo, nos convence da verdade, nos convence da justiça. Leva-nos mais na profundidade. Na profundidade, falei. Leva-nos além, canta. Agora, se você quiser fazer essa oração cantada, sentada mesmo. Sim, se possível, se você sabe isso ela mesmo. de cor, faz com seus olhos fechados. Se ajoelhe agora espiritualmente diante de Deus. Oh, Deus. Render a Ti, Senhor. Render a Ti adoração.
respirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua, diga isso ao Senhor nessa manhã. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Nós vamos cantar esse cântico de novo depois, mas primeiro a gente quer responder ao que nós estamos cantando. Então nós estamos querendo ir além, então nós vamos além. Mas para ir além nós temos que transgredir os limites do nosso entendimento. Porque às vezes a gente quer que Deus nos leve além daquilo que a gente deseja, mas Deus quer nos levar além daquilo que a gente conhece, para ficar livre daquilo que a gente deseja. Amém? Às vezes a gente quer que Deus leve além na satisfação de mais desejos, e a palavra de Deus quer que nos levar além no nosso conhecimento, para que a gente fique livre da dependência que nós temos da satisfação dos nossos desejos. Então geralmente a gente está pedindo além do que já tem, e Deus quer levar a gente além do que a gente é nesse momento, para a gente ficar livre da dependência do que a gente tem. Aleluia, mano. Aleluia. Então Deus não quer aumentar o seu salário para você virar um escravo melhor. Porque às vezes você fala: leva-me além, para uma casa maior, para um salário melhor, para uma mulher melhor. Para quê? Só para você saber que você é um escravo bem remunerado? Ou finalmente Deus quer que você se torne além do que você sabe como filho, para que finalmente você liberte todo mundo de ter que pagar o que você merece. Porque às vezes você acha que ir além é você ficar livre de quem te aborrece, mas ir além é finalmente o povo ficar livre da sua cobrança. Aleluia, mano. Glória a Deus, irmão. Irmãos, para ir além naquilo que a palavra de Deus está revelando, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Como é que Deus começou todas as coisas? Deus começou todas as coisas falando. Tendo dito Deus, haja luz. Então o que Deus fala é revelação. Amém? Então se eu quiser ser luz, eu tenho que ouvir o que Deus está falando. Então a fé é a forma como a gente vai amadurecendo, na medida em que a gente vai ouvindo melhor o que Deus está falando. Só que muita gente acha que a fé é para ser ouvido por Deus. Então muita gente acha que quanto mais você desenvolve a sua fé, melhor Deus vai te ouvir. Não. Quanto mais você desenvolver a sua fé, menos você pede, mais você ouve.
quanto mais você pede, mais você revela sua imaturidade. Porque quanto mais imatura a pessoa, mais o nome dela é dá. Isso é o nome de um filho de uma prostituta. Então, o filho de uma prostituição recebeu um nome. Sabe qual foi o nome do filho da prostituição? Dá. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A fé vem de ouvir. A fé não vem de pedir. A fé não é para que você desenvolva a sua capacidade de pedir. A fé é para que você desenvolva a sua capacidade de ouvir o que Deus está falando. Por isso muita gente acha que a fé é para que Deus te corresponda. E a fé é para que você responda. Aleluia, irmão. Então a fé não é para que você tenha uma família correspondente da sua fé. A fé é para que você seja a forma como Deus responde à sua família. Então a fé não é para que eu seja correspondido na minha crença. A fé é para que eu assuma a responsabilidade de ser a resposta. Então, correspondente e responsável vem da mesma palavra resposta. Então, muitas vezes eu estou à espera de uma resposta, mas Deus quer que você seja a resposta esperada. Então, nós somos correspondentes, porque assumimos a responsabilidade. Mas quem quer que Deus seja o correspondente, vai culpar Deus como responsável por aquilo que era a responsabilidade dele. Amém, irmãos? Então não queira que Deus resolva a sua família. Não queira que Deus melhore o seu marido. Não queira que Deus te dê a mulher que você merece, correspondendo à sua crença. Mas assuma a responsabilidade de ser aquele que corresponde à vontade de Deus, que ouviu o clamor das pessoas, e tendo ouvido o clamor das pessoas, chamou um dos seus filhos e disse: quem será a minha resposta, correspondendo ao meu compromisso e assumindo a responsabilidade. Resposta. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías é o profeta mais messiânico do Velho Testamento. Isaías é aquele que mais profetiza sobre a revelação de Cristo como enviado de Deus para a revelação e cumprimento do propósito de Deus. É curioso, porque baseado no que nós vamos conversar aqui e no que nós vamos celebrar aqui, amém, Luiz? Vamos celebrar algo aqui, e é o seguinte: sendo Isaías o profeta messiânico, ele é aquele, presta atenção, eu queria te pedir que você não distraísse. E se você achar que movimento de criança distrai você, você muda de paróquia. Eu vou falar uma coisa para você, Soraya. Nós estamos encomendando
um equipamento novo para o Ministério Infantil, vai ser vendido ali na porta. É umas rodas de pedra de mais ou menos 50 quilos cada uma, com um buraco no meio. E umas cordas. Para todo ser humano que acha que criança, só porque movimento, faz barulho, atrapalha, e que eles querem tirar as crianças do meio deles para eles poderem finalmente ter sossego, para ouvir o que Jesus está ensinando, nós vamos vender essas pedras baratinho, quem não puder pagar, nós vamos dar elas. E nós vamos dar o mapa, o Waze, nós vamos dar um GPS para a pessoa não errar o rumo do meia ponte. Para ele levar essa pedra, amarrar ela bem no pescoço e jogar na parte mais funda. Nós estamos fazendo uma parceria com o Jaó, que os meninos moram aqui. Você vai entrar pela portaria exclusiva, tem um lago lá, e você joga essa pedra e vai atrás, para não te arrancar o pescoço. Porque isso não será considerado suicídio, será considerado seu sacrifício voluntário em favor de não continuar sendo o anticristo dessas crianças. É o novo equipamento do Ministério Infantil. E nós estamos só seguindo uma recomendação bíblica. Então, só para facilitar o que Jesus falou, nós já vamos dar o endereço das pedras. Tem muita gente que acha que aqui o caminho das pedras é para o diamante, é para a esmeralda. Não, o nosso caminho das pedras aqui é as pedras de moinho, que libertam a humanidade desse espírito anticristo. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. E como Isaías é o profeta mais messiânico, Isaías é aquele que apresenta o Messias como? É nascido o Salvador. Um filho nos nasceu, uma criança nasceu, um filho se nos deu. Então, o profeta Isaías está revelando o Messias na sua forma mais primária e primeira, uma criança. Porque não é a salvação a partir do que ele pode fazer. É a salvação a partir da natureza que ele revela, a pessoa que ele é. A salvação não está na capacidade da pessoa fazer. A salvação está na revelação da pessoa que ela é, a virtude que ela carrega, a consciência que ela tem, a identidade que ela manifesta. Quem vence na vida por aquilo que faz é escravo. Amém, irmãos? E aí, lendo Isaías, o profeta messiânico, ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com as 2 asas cobriam o rosto, com as 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes da porta tremeram. O culto era ungido mesmo, o trem estava tremendo, as portas batendo, o cara entrou na revelação, e o templo ficou cheio da sua fumaça. Então vou falar uma coisa para você: se você anda buscando uma visão de quem veio de fora, a visão de quem quer ver a glória de Deus, o seu poder, para que Deus corresponda à sua expectativa de divindade, se você anda procurando o poder de Deus, eu vou te falar o que vai acontecer com você a hora que você finalmente tiver a sua oração respondida e você vê Deus na sua glória, no seu poder, a unção lá, o fogo, os anjos, os trem tudo querendo. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai cair com o rosto em terra e falar assim: eu estou perdido, estou lascado, porque eu estou diante de um Deus santo e eu sou um homem pecador, porque eu habito só no meio de gente pecadora. Não é minha mulher que é difícil, não, eu é que sou complicado. Não é meu marido que é pesado, eu é que sou mal resolvida. Não é meu filho que é pecador, eu é que não tenho princípios e valores na minha vida. Aqui ninguém presta. Não tem um que escapa. Então não há correspondência da parte de Deus. Porque se ele fosse correspondente a nós, ele fulminava todo mundo. Glória a Deus, amado. Foi isso que Isaías viu. O que está muita gente procurando, graças a Deus.
Ele não está atendendo, porque se atendesse, tudo era frito, todo culto terminava, era só cinza. Tinha que contratar os anjos para varrer a membresia. Eu quero um culto do fogo. É porque o fogo foi pouco, porque se fosse um fogo de Deus mesmo, terminava todo mundo, era na cinza, meu irmão. Aí o que Deus fez? Aí Deus aparece, pega um anjo e fala assim: anjo, limpa a boca do Isaías. Por quê? Porque ele fala demais, ele pede demais. Me dá, faz isso. Deus, é madrugada, os caras levando de madrugada. E não é para arrumar um jeito de trabalhar mais não, é arrumar um jeito de trabalhar menos. Ser melhor remunerado, ser melhor correspondido. Para que a mulher corresponda, o marido corresponda, os filhos correspondam, os empregados correspondam, o governo corresponda, a vida corresponda. Ele é o centro e Deus é o servo. Deus fala, purifica. A hora que purificou, presta atenção, assim que os lábios de Isaías foram purificados, todo o pecado foi tirado. Qual era o pecado? Dá. Qual era o pecado? Come. Qual é o pecado? Mereço. Qual é o pecado? Me salva. Assim que foi purificado o lábio de Isaías, ele começou a falar. É isso que está na sua Bíblia? Lê aí, amado. Isaías 6. Assim que ele tocou meus lábios, eu fui purificado, eu comecei a falar. Agora eu sei falar a oração certa. Não, assim que os lábios de Isaías foram purificados, ele começou a ouvir. Eu não sei falar porque eu sou surdo. O surdo não consegue falar. Mas agora que ele foi purificado nos lábios, ele consegue ouvir. Porque ele estava surdo a partir daquilo que ele mesmo falava. Tem muita gente que não consegue ouvir a vontade de Deus para a vida dele, porque ele não para de falar qual é a vontade dele para Deus. O Jó estava com a vida lascada. E o Jó era frequentador de terreiro. O Jó era adorador de imagem. O que o Jó era? Crente. O que ele frequentava? Igreja. Empresário bem sucedido, homem bem casado, filho bem criado, igreja bem frequentada, dizimista, louvador. E o que Deus fez na hora que viu o sucesso do Jó? Chamou um anjo para abençoar ele 50 vezes mais. Não, o que Deus chamou? O que Deus chamou quando viu a vida do Jó, a prosperidade, o sucesso dele, o homem rico que ele se tornou, o sucesso que ele tinha. Só que agora Jó se tornou um homem ocupado. Cada um dos seus filhos adorava um Deus diferente, mas bastava que reunisse com ele na mesma igreja, num único dia, estava tudo certo. Compromisso com a agenda. Compromisso com a culpa. Com o sucesso ser bem sucedido. O empenho de ser bem sucedido. Deus chamou um anjo para tornar o crente Jó mais poderoso ainda? Não, chamou um capeta, o chefe dos demônios, para transformar a vida do Jó e devolver ele a razão, para o Jó finalmente conseguir ouvir. Aleluia. E para isso Deus deixou o Jó falar, falou, vai falando, vai falando. E a hora que você não tiver mais nada para falar, você não tiver mais como arrumar um culpado por que está acontecendo na sua vida, então você vai me ouvir. Porque você vai começar a culpar o governo, a crise, os bichos, a peste, depois você vai culpar os filhos, depois você vai culpar a mulher, depois, Jó, é comigo que você tem problema, eu sou o culpado.
E sou culpado porque eu não estou correspondendo à sua expectativa. A bronca é comigo. Vai falando. Porque você não quer um Senhor que oriente a sua vida. Você quer um Deus que te preste serviço. E te dê o que você merece. Você quer um Deus que te corresponda. E não um pai que te responsabiliza. E aí o Jó falou, meu Deus, agora eu estou vendo Deus. E sabe qual foi a primeira coisa que Jó fez? Um culto de ação de graças. Não, Jó doente, quebrado, assumiu a responsabilidade de cuidar da espiritualidade dos seus amigos. Foi Jó assumir a responsabilidade e a vida dele mudou. Um homem que foi degradando tanto, a ponto de ficar tão doente, que agora ele era um Lázaro. Sabe o que era um Lázaro? Aquele que foi tão sozinho, tão miserável, tão quebrado, tão desprovido de tudo, que quem tratava das emoções dele era um cachorro, porque filho ele não tinha para tratar. Isso está longe de acontecer aqui, gente se resolvendo emocionalmente com um cachorro lambendo suas feridas. Mas, se você por acaso começar a perceber que isso pode acontecer, fique esperto. Para você não comprar um cachorro bom para lamber suas feridas, porque as pessoas não conseguiram estar com você no seu propósito. Irmãos. E aí agora Isaías foi ouvir. E sabe o que Isaías ouviu? Quem irá por nós? Quem vai assumir a responsabilidade? E aí Isaías diz, pode até ser, mas eu preciso combinar o salário. Eu preciso combinar uma equipe. Eu preciso ter certeza quanto é que vai custar. Antes de eu saber se eu vou, onde eu vou morar? Quanto que eu vou receber? Vou ter dinheiro para comprar equipamento? O povo vai comprar minha mercadoria? Eu posso até fazer o que o senhor está querendo. Mas vamos combinar as condições antes, porque senão isso é ruim. Fala nada não, irmão. Só ouve. Porque a criação foi assim, Deus falou, arrumou tudo que você precisava, tudo. Comida, lugar, tudo estava preparado. E estando tudo preparado, ele chamou você para assumir a responsabilidade de gerenciar o que está preparado. Sabe por que você está com a sensação de que não está tudo preparado, que você está sempre trabalhando por alguma coisa que falta? É porque você está trabalhando naquilo que te convém e que parece ser a coisa que vai garantir seu futuro. Porque se você estivesse trabalhando naquilo que é a sua responsabilidade, você não precisava ficar preocupado se você vai ter dinheiro no futuro, qual a casa que você vai morar, o que você vai fazer, o quanto você vai receber, se você vai dar conta de pagar as contas. Você só vai se ocupar de uma coisa, você ter saúde emocional, guardar o seu coração, para a tristeza não desanimar você não ouvir o que as pessoas estão falando, que você tem que fazer, e você continuar sendo fiel ao que Deus colocou no seu coração. Para isso ser a sua alegria. Haja o que houver. Amém, irmão? Pastor, isso é muito difícil. Não, difícil é viver do jeito que a gente está querendo viver, porque vai ser um esforço lascado e não vai virar em nada. Aleluia, irmão. Pensa a alegria que isso dá no coração. Isso é para aliviar você. Olha que palavra pesada. Pesada é o que está em cima dos seus ombros. Essa palavra ela é forte, porque ela tem que ser forte o suficiente para conseguir remover esse peso que colocaram sobre os seus ombros. E que está tornando a sua vida insuportável. De modo que quem teve sucesso fica insuportável e quem teve fracasso fica insustentável. Amém, irmãos? Aleluia. Então, Luiz. Amém? Nós estamos aqui para celebrar essa fé. Glória a Deus. Em relação a essas crianças, Larissa. Essa certeza.
assumir a responsabilidade, deixar claro para elas de quem é que eles são filhos. Amém? Não é a ansiedade de querer que Deus salve o filho de vocês. É a responsabilidade de não confundir a cabeça desses meninos, na certeza de quem que eles são filhos, não escandalizar eles, não fazer eles ficar perturbados. Glória a Deus. Por isso, nós vamos falar muito esse ano. Prepara, porque nós vamos falar muito esse ano sobre batismo e ceia. Num movimento de avivamento. Para que os nossos jovens voltem a ter vontade de ter filho. Para que as nossas famílias tenham vontade de ter família grande, mesa grande, conta alta. Gastar muito. Gastar muito. Gastar muito, sabe com o quê? Isaías, presta atenção. Presta atenção, homens e mulheres de Deus. O profeta messiânico diz assim: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho, água, pão. Por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não alimenta o outro? E por que vocês estão gastando o esforço de vocês naquilo que não produz alegria? Só culpa, só medo. Jesus está sendo traído na mesa, porque nós transformamos a mesa da nossa casa em coxo. Nós estamos achando que mesa é direito de comer. Direito de comer até cachorro tem. O cachorro da sua casa não precisa ser crente, não precisa cantar um hino, não precisa fazer uma oração. É só ele ter um pouquinho de paciência que ele vai comer daquilo que cai da sua mesa. E às vezes vai comer melhor que o seu filho, porque vai comer com calma. Depois que a encheção de saco já saiu da mesa. Tem cachorro hoje comendo mais tranquilo e sossegado. Tem cachorro hoje comendo com mais atenção do seu dono do que um filho desfrutando a atenção do seu pai. Meu Deus! A mesa é para quê? É para comer? Não. A mesa é para gerar nobreza. A mesa é para você ensinar para os seus filhos que filho de Deus serve primeiro, depois come. Comer primeiro, leve-as para o coxo. As vacas mais brabas, dá cabeçada nas mais crentes e come primeiro antes delas. Mais endemoniadas sempre come primeiro do que as mais crentes. Até lá no curral. Mas depois também não dá mais leite. Só dá cerca furada, bezerro maltratado. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, eu sei do que eu estou falando. Quem come tomate primeiro, mano? Quem come tomate primeiro? Quem comprou ele? Não, mano. Verme. Verme come tomate primeiro. Lagarta. Formiga come tomate primeiro. Tatu come mandioca primeiro. Você acha que você está comendo a mandioca primeiro? Não, você está comendo a que o tatu deixou sobrar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Que bobagem. Mesa é para quê? Gerar príncipe. Mesa não é para ensinar cachorro a comer primeiro. Mesa é ensinar filho a ser o último. Mesa é para que a alegria de todo homem e mulher de Deus tenha o prazer de uma comida que os outros não conhecem. E a comida deles é ter certeza que todo mundo já comeu, ainda que ele fique sem comer. Mesa não é para gerar filho gordo. Mesa é para que todos os seus filhos se tornem pais, porque aprenderam a servir e não a ser servido. Amém. Por isso, por causa da pedagogia da mesa e não da liturgia, para nós aqui ceia não é liturgia.
A gente não celebra a ceia aqui para quem tem direito de tomar a ceia. A gente celebra a ceia aqui para a gente desenvolver a nobreza de servir a ceia. E por isso a gente batiza criança. Há pouco tempo publicaram, e muita gente me pediu resposta. Publicaram um vídeo nosso batizando criança, que foto, né? Bobagem. Foi o batismo do Antônio. O batismo do Antônio foi lá para as redes sociais. Aí muita gente, eu estou respondendo a muitos clamores. E eu não tenho isso como doutrina. Não é uma doutrina. Mas é uma prática de fé. É um fundamento de fé. Compartilho isso não como quem quer convencer, mas compartilho isso para ser honesto com as pessoas que eu amo naquilo que eu acredito. E a ceia é para a gente significar o batismo. E o batismo é para a gente significar a ceia, porque são os dois únicos sacramentos pedagógicos que devolvem para a gente o senso de família. Então, por que a gente batiza criança? Aí você vai ler a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3. E lá em Mateus, no capítulo 3, diz que Jesus foi lá para onde João estava batizando. E aí, quando Jesus chegou onde João estava batizando, Jesus se apresentou para batizar. Jesus queria batizar. E o João pensou assim: não, mas eu não posso, como é que eu vou batizar o Senhor? Eu é que tinha que ser batizado, porque o João ainda tinha um entendimento, até a revelação de Jesus. João o Batista está fazendo a transição para Cristo que batiza. Então João era um batizador, Jesus é aquele que batiza. Então o João tinha uma prática de batismo baseado na lei. Por isso que o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo de confissão de culpa e pecado. Mas agora Jesus vem trazer o batismo da graça, o batismo da misericórdia. Porque enquanto João batizava segundo a lei, agora Cristo batiza pela graça. Por isso que João batizava com água, mas Cristo agora batiza com o Espírito Santo e com fogo. Porque ele dá testemunho da identidade. Ele vem trazer aquilo que Deus já fez. Por isso nós somos salvos pela graça, mediante a fé para boas obras. Por isso, amados, que o batismo que a gente pratica aqui não é para que a pessoa seja salva. O batismo que a gente pratica aqui é para declarar o que já foi feito para ela ser salva, para que ela possa trabalhar no seu propósito e não trabalhar para ser salva. Então, quanto mais cedo a gente batizar uma pessoa no batismo da graça e ensinar para ela que o que já foi feito para a salvação dela já está feito e que ela não tem que fazer mais nada para ser salva, inclusive se batizar, para ela nunca mais fazer nada como quem está querendo ser salvo, mas poder fazer todas as coisas desde cedinho como quem vai cumprir um propósito. Então o batismo aqui é para liberar as pessoas para trabalhar e não para premiar o trabalho delas. Então, quando a gente começou a ensinar que batismo é garantia de salvação, nós estamos tirando a natureza da graça e estamos voltando à lei, dizendo que tem que ser feita alguma coisa para que eu possa ser aceito. E isso já passou. A condenação da lei já foi removida. Então agora a salvação é pela graça. Isso quer dizer o seguinte: todo mundo se conhece, todo mundo se conhece. A pessoa mais encapetada que você conhecer, ela já foi salva. Por isso que uma pessoa não perde a salvação, ele perde o propósito da salvação dele. Então, pior do que uma pessoa perder a salvação é ele, tendo sido salvo, perder o propósito disso. Então, a obra da igreja é para reconciliar a pessoa ao seu propósito, uma vez que aquilo que foi feito para a salvação dela já foi feito. Então, Cristo já rasgou a cédula de condenação que era contra todo mundo. Então, quando você encontrar uma pessoa, aquilo que era para a salvação dela já foi feito. Então, você está encontrando com um salvo ignorante ou um salvo teimoso, rebelde. Então, seu papel é revelar para ele o Pai, para que através de um batismo de adoção numa relação de família, ele que já foi salvo, para agora de viver a vida como quem está querendo ser salvo e finalmente possa trabalhar como quem já foi. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, para que aquele que foi pela fé salvo na graça possa o quê?
trabalhar de forma boa, porque se ele não trabalhar pela fé de quem já foi salvo, ele vai trabalhar pelo pior dos motivos, para salvar a si próprio. E isso é anticristo. É o capeta que está orientando uma pessoa a fazer alguma coisa ainda para salvar ele mesmo. Porque isso não é uma orientação do Espírito Santo, isso é uma tentação do diabo. E o diabo vai ficar até o último minuto da sua vida falando assim: faça alguma coisa para se salvar. Então, quando você batiza um filho, é para você finalmente mandar ele para a escola, não para ele aprender a ser um funcionário graduado, uma pessoa diplomada que vai garantir uma vida salva. Deixa o capeta fazer isso com ele, que vai fazer melhor do que você sem ele ter que frequentar a igreja. Seu filho vai para a escola porque, tendo sido salvo, batizado na fé, ele vai ser cuidado e orientado, aprender tudo que ele pode aprender para ele poder salvar as pessoas. Ele não vai lá para ser correspondido, ele vai lá para responder, assumir a responsabilidade. Quando ele chegar aqui com 12 anos de idade, não é para nós ensinar ele a cuidar dos seus negócios, é para a gente ajudar ele a finalmente pegar todos os negócios que você fez com ele para cumprir o propósito do Pai. Amém? Porque aí Jesus, tendo sido batizado, veio do céu uma voz. E a voz foi: esse é o meu filho, em quem eu tenho alegria. Deus não tem alegria no serviço de um escravo. Deus tem alegria no testemunho de um filho. Glória a Deus. E aí Jesus foi para onde depois do batismo? Entrou no céu. Entrou no céu. Não, amados. Essa criança batizada agora finalmente pode ir para o deserto, pode ir para a fritura, pode ir para a moenda. Porque agora ele vai entrar a vida cheia de problemas, sem nenhuma crise de identidade. E o nosso problema é que nós estamos adiando a identidade dos nossos filhos. Estamos esperando que eles resolvam o que é ser filho, para o povo achar que filho é uma escolha e não uma decisão de quem se submete a um propósito. E aí você quer que o seu filho resolva ser filho para você revelar que você é pai dele? Então você só vai ser o pai dele depois que ele merecer ser seu filho? Isso é capeta que oferece um trem desse. Não. Qualquer que seja a dúvida, você não duvida de quem ele é. Não interessa como ele se comporta, você não duvida de quem ele é. E quando ele estiver confuso a respeito da própria identidade dele, ele vai olhar nos seus olhos e vai encontrar a certeza de quem ele é. Ele é o seu filho, em quem você tem toda a alegria. Ele é o filho que Deus enviou para a transformação do mundo. Você não lida com ele de acordo com as suas aparências, nem tão pouco você está impressionado com o que ele faz, nem de bom nem de ruim. Aleluia. Acabou, não tem capeta que enfrenta um trem desse não. Então sabe qual é a crise que as pessoas estão enfrentando hoje em dia? Não é a crise nem da necessidade, nem da oportunidade e nem da proteção. Isso é problema. E esse problema estava prometido. Deus prometeu: nesse mundo tereis aflições. Nós estamos mandando gente para fritura. Nós estamos mandando as pessoas ocuparem um terreno que já está ocupado. Já foi ocupado. Está ocupado de inimigo, gente hostil, dificuldade, mentira, engano, prostituição, sedução. Então os nossos filhos vão enfrentar um mundo assim, cheio de oferta, de confusão, de máscara, de fantasia. E aí a gente tem que julgar lá uma pessoa bem resolvida, e que não esteja interessado em resolver sua necessidade, nem correndo atrás de oportunidade, nem tentando se proteger como quem quer salvar a si mesmo, porque ele não tem crise de identidade. Porque esses problemas só se tornam uma crise se a pessoa tiver com crise de identidade. Então, patenteada a identidade de Cristo, manda ele para o deserto. Ele vai funcionar em qualquer lugar. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Luiz, Larissa.
Lucas e Luana. Ó que bênção, gente. Vem pra cá. Vem cá, Mateus. Vamos correr aqui que ainda dá tempo de entregar tudo aqui. Tem mais bom. E aí, Lucas? Obrigado por ter trazido essa família para nós aqui hoje. Pode, ele vai primeiro. Ele pode ir primeiro. Pode. Aliás, você tá vendo como é que você é filho de Deus? É porque é educado que o homem assuma o risco primeiro. Então não vamos dar esse privilégio para ele. Viu? E ele não precisa nem entender isso, basta ter atitude. Recebe, irmão. As crianças estão falando. Tem uns homens aqui que estão mandando as mulheres na frente. Aí eles não sabem por que eles viraram filho da mãe, porque é tudo filho de Babilônia, tudo filho de Jezabel. São homens mal resolvidos que maternalizaram suas esposas. Vai lá você primeiro falar com Deus. Se a igreja for boa, eu vou. Conversei com um rapaz hoje, falou assim: pastor, eu estou namorando uma moça, conheci Deus, estou bom, estou aqui, de vez em quando ela vem comigo, mas agora ela está lá na reunião católica lá, porque os parentes dela é tudo lá da igreja católica. Eu falei, por que você não vai lá com ela? Ele falou, como assim, pastor? Vai lá, rapaz, a família dela, vai lá, seja luz lá, ama o povo, abraça. Você está lá, já está resolvido, eles é que tem que resolver se quer que você continue lá, então pronto. Assume a responsabilidade, foi isso mesmo. Rapaz, quem falou que a mulher tem que resolver seu problema, rapaz? Glória a Deus, menino. Amém. Ó, então vamos lá? Aqui, Lucas. Aí o Lucas é batizador. Pode pôr a mão aqui. Olha aqui. Olha que legal. Lucas, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E segundo a Luana já profetizou, você é um transgressor. Você é aquele que vai à frente. Você é aquele que abre caminhos. Você é aquele que descortina, que revela, que aponta, que conduz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Luana, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te deu voz de proclamação, evangelista. Você anuncia, você declara. Ninguém vai conseguir fazer você se calar. Ninguém vai inibir a sua fala. Olha aí, ela tá, é isso aí. Olha que coisa linda. É evangelista, menina. Vai mais. Luana, eu quero ser batizado por você hoje. Você batiza, vovô? Eu recebo. Pode batizar. Pode batizar mais. Vamos lá, Lucas. Aí, ó. Quem não quer ser batizado, pronto. Glória a Deus. Recebe isso, amados. Recebe isso. Traz isso para sua casa. Traz para sua mesa a responsabilidade e não o mérito. A justiça e não o direito. O eterno e não o futuro. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ó, eles marcaram um evento para a família. Tem um punhado de gente aqui. Se de repente a congregação começar a esvaziar, não é porque estão abandonando a mensagem, é porque tem um almoço. Veio gente de longe, viajou. Tem gente que veio quase a pé para estar nesse momento aqui. Eu mesmo tinha um evento gigante, centenas de pessoas, milhares, possível dezenas de milhares. E quando o pessoal falou, fica mais com a gente, você tem muito para entregar, eu falei, rapaz, eu tenho batismo de criança para fazer domingo de manhã, e aí eu vou te falar um negócio. É nós, tá bom, amado? Para um avivamento, para os nossos filhos voltarem a querer ter filhos. O medo do futuro está fazendo com que os nossos filhos não queiram ter filhos. Sinal de avivamento é criança, é menino. Sinal de avivamento é ousadia, transgressão, é fé. É gente que não teme o futuro, que avança, que rompe. Avivamento não é o direito do crente. Avivamento é a justiça de quem crê.
Avivamento não é pautado pelo quanto você recebeu, avivamento é pautado pelo quanto você está entregando. E não é entregando na forma de dízimo, de oferta, entregando na forma daquilo que você assume como sua responsabilidade. Quero ser responsável. Amém. Glória a Deus. O homem já está lá. Não, vamos agora. Aqui atrapalhar, menina. Faz parte. Atrapalhar já não tirar. Alga na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Talvez você está olhando o horário e falou: meu Deus do céu, tem almoço, a gente já está acabando. Mas a gente quer entregar e ser fiel àquilo que Deus está falando com a gente. E de tudo que Deus já falou. É pancada demais, né, meu irmão? Tudo que a gente já ouviu desde o começo aqui é trem demais para digerir. É coisa demais para fundamentar no nosso coração. E eu queria trazer, dentro de tudo que nós conversamos aqui, um homem que não é um descrente, um homem que não é um qualquer, mas um homem que é um profeta de Deus. E talvez no imaginário de todo aquele e aquela que já passou por alguma coisa da tradição cristã, seja uma igreja, seja um evento, enfim, você já ouviu sobre esse homem e o nome dele é Jonas. Talvez quando criança você ouviu isso, o grande peixe que engoliu um homem e ficou ali 3 dias. E é sobre esse homem que eu queria continuar a nossa conversa e encerrar a nossa conversa. A Bíblia vai dizer que Jonas é um homem que o texto começa a dizer o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas. O texto começa dizendo que tem uma palavra liberada, tem uma direção liberada. E no afã e na ânsia de querer ser sempre correspondido o nosso desejo, a gente vai lembrar agora de uma história que tem tudo a ver com isso, e tem tudo a ver comigo e com você. Por quê? Porque é um texto de poucos capítulos, mas que termina de um jeito não terminado. É uma conversa de Deus com Jonas que ele acaba com uma pergunta. E essa história não continua, a gente não sabe o fim dela. Por quê? Porque ela tem a ver com a minha história e com a sua história. A Bíblia vai dizer que quando a palavra do Senhor vem a Jonas, dando uma direção de um lugar que ele precisa ir, esse lugar chamava Nínive. E o que é Nínive naquele ambiente para a gente poder entender bem? Depois de Salomão, do seu reinado ali, separa, divide ali os reinos, tem o reino do sul, o reino do norte, e Jonas é um profeta apaixonado por Israel, amante assim de Yahvé, do Deus criador, do Deus do início, do Deus do fim. E a Bíblia vai dizer que parece que o amor por Israel e o amor por a palavra faz ele idolatrar esse lugar ao invés de obedecer. A palavra que Deus e o dom que Deus tinha dado para ele ficou maior que o Deus do dom, que o Deus da palavra. E essa é uma tentação que acontece com a gente o tempo inteiro. Porque nós não estamos falando de um homem qualquer, não, era um profeta de Deus, um homem que ensinava aquele povo. E a Bíblia vai dizer que quando Deus manda ele para Nínive, ele fala o seguinte: de jeito nenhum. O Senhor pode fazer o que você quiser, mas fazer com que eu seja a resposta para aquele povo que um dia me humilhou, de jeito nenhum, eu estou contigo não. E a Bíblia vai dizer que Jonas, então, ele é o empresário do projeto dele, ele financia. A Bíblia vai dizer que ele vai para Jope, pega o primeiro barco e vamos para a China, vamos embora. Vamos para Tarsis. Tarsis é esse lugar distante, esse lugar não conhecido, não tão bem habitado no sentido das histórias ali, um lugar muito longe. A Bíblia vai dizer então, e você sabe disso, que Jonas ele dorme um sono profundo. Alguns estudiosos vão dizer que é como se fosse uma hibernação. A depressão, a pressão contrária era grande, que ele dormiu de um jeito que assim, sabe quando você dorme e fala assim, é porque eu não quero acordar para a realidade.
Sabe quando você está fora daquilo que é o propósito, você fala, eu prefiro dormir do que encarar a realidade, do que encarar o hoje, do que encarar esse negócio todo. A Bíblia vai dizer então que ele dorme no sono profundo, o pau está quebrando, eles jogam um trem fora, joga mercadoria fora, joga peso fora, o mar revolto, tempestade, e eles começam a ficar desesperados, até que vão lá embaixo do navio, do barco, e falam o seguinte, vamos ver se tem coisa para jogar fora. Quando vê, está um homem dormindo, pleno, capotado. Eles acordam, ele fala o seguinte, quem é você? Porque deve ser alguma coisa com você, porque é o seguinte, nós já tentamos de tudo, nós já invocamos todos os nossos deuses, e parece que a coisa não acontece. Quem que é você? Ele falou o seguinte, eu estou entendendo, porque o negócio lá fora está uma loucura e você está aqui. Ele falou, eu já entendi, eu sirvo ao Deus Javé, o Deus que criou todas as coisas. Aí os caras falam, então deve ser você mesmo. E ele falou o seguinte, porque quando a gente está nessa depressão gigante, contrária àquilo que é o propósito, a direção de Deus, a gente ainda não consegue enxergar com totalidade aquilo que é a nossa responsabilidade. Ele diz o seguinte, faz o seguinte, me joga para fora. Ele não assumiu a responsa, o peito falou, não, eu vou me lançar, a responsabilidade é minha, me lança para fora do barco, porque aí vocês vão ver tudo acalmar. Ô Mateus, quando a gente está na direção oposta do nosso propósito, do mesmo porto, você pode pegar um barco para o propósito, ou você pode pegar no mesmo porto um barco para o seu interesse. No mesmo porto. E quando você está buscando o seu interesse, você é o culpado dos problemas das pessoas, porque você não quis ser o responsável pelos problemas delas. Quem não quer ser o responsável pelos problemas das pessoas, passa a ser o culpado dos problemas delas. E isso é tão forte, porque por mais que a gente está com o tempo já acelerado, mas eu queria que você entendesse, saísse daqui nessa consciência, porque Jonas, ele olha para essa situação, para essa cena, e ele fala o seguinte, me lança para fora. E aí o pessoal ainda é mais crente que ele, porque ele fala, não posso lançar não, você serve ao Deus que criou todas as coisas, como é que eu vou te lançar fora? Ele ia ficar furioso. O povo que era ignorante começa a ter entendimento, mas a Bíblia continua a história dizendo o seguinte, só vai resolver se vocês me lançarem. É para você ver que Jonas não se arrepende. Sabe a Nínive da minha vida e a Nínive da sua história? O lugar que você não está querendo ir, as pessoas que você não quer encontrar, as pessoas que Deus está te chamando para ser direção e resposta, mas como não corresponde com o seu interesse, você não quer ir lá, sabe aquilo ali? Aquilo ali fez com que Jonas ainda não se arrependesse, porque ele podia clamar dizendo, Deus dos céus e da terra, o Deus que me chamou, para tudo, eu vou para Nínive, eu vou fazer o que você me mandou, mas ele não diz isso, ele falou, eu prefiro morrer, me matem, me lancem. Até que ele é lançado ao mar e um grande peixe pega ele, ele tem uma conversa com Deus e ele fala, eu entendi, mas eu vou lá, eu vou falar. O texto continua, ele é rápido e ele diz o seguinte, que Jonas chega a Nínive e acontece, meu irmão, algo que não tem outro histórico na Bíblia que diz isso. Sabe o que é? Tem pregação que arrepende, um povo todo é convertido. Você lembra Pedro pregando 5 mil, 15 mil, aquela coisa toda, está lá Jesus no meio do monte, aquela coisa toda, muita gente transformada, a coisa acontecendo. Mas acontece algo, e é interessante acontecer nessa cena, muito interessante, mais de 120 mil pessoas, na pregação de Jonas, elas são convertidas, e quando eles entendem a mensagem... 120 mil homens, cerca de 600 mil pessoas, é o cálculo. Então pensa a potência disso aí, mas não para por aí. Eles se arrependeram de tal forma que sabe o que aconteceu, que não tem nenhum outro registro que fala? Até os animais entraram em jejum. Não foram só os habitantes da terra ali de Nínive, não, foram os habitantes e foram também todos os animais, não tem outro histórico disso. Eles se arrependeram, motivo de graça, motivo de celebração. Para Jonas não, a Bíblia diz que ele sai dali revoltado, e ele começa então a sua saga de brigar com Deus de novo, e ele falando, Deus me leva, não faz sentido para mim, tudo menos isso, o Senhor me chamou para um tempo como esse, mas eu não queria isso. Por quê? Porque o amor e a idolatria, até pela palavra e pelo amor ao povo de Deus, ficou maior do que o Deus do povo, o Pai do povo. E a Bíblia vai dizer, para encerrar a conversa, vai dizer o seguinte, que uma erva começa, está muito quente, começa a crescer uma erva,
E ela traz um alento, traz uma calmaria, uma sombra para Jonas. E ele descansa. O mesmo Deus que fez a erva crescer, manda então um bichinho para ir comer. E come tudo. Aquilo que foi esperança para ele e aliviou para ele, Deus manda um animalzinho, um inseto para comer tudo. E ele começa a ficar revoltado com Deus. Ele fala o seguinte: por que o Senhor fez isso com a Eva? Ela me ajudou no meu tempo de tribulação, num tempo quente. O que o Senhor fez foi isso aqui para me ajudar. Por que você destruiu a erva, tadinha da erva? E aí Deus termina essa conversa que não terminou, dizendo o seguinte: quem é você, Jonas? Você não plantou essa erva, você não criou essa erva, você não regou essa erva, você não cuidou dessa erva, e você está tendo misericórdia com ela. Imagina o meu povo, que foi eu que criei. E aí Jonas termina a conversa de Deus, e Jonas termina Deus perguntando isso para ele. Então eu não posso ter misericórdia com o meu povo. E por que eu estou trazendo isso para nós? Porque tem muita Nínive na nossa história, a começar na minha vida, de coisas que Deus está apontando para a gente ir, tocar, segurar. Gente que precisa da palavra de libertação que está na sua boca. Gente que precisa do seu abraço. E você sabe lá no fim que se você for essa ferramenta na vida dele, ele até arrepende. Mas você está tão machucado e carregado na culpa, envolto nos seus desejos, que a gente não consegue ir em direção àquilo que foi a palavra de Deus, a palavra do Senhor liberada sobre nós. Eu queria terminar essa reflexão, essa palavra, lembrando o seguinte, porque o próprio texto faz essa jogada boa, essa lembrança. O próprio Mateus vai dizer o seguinte, comparando Jonas e comparando Cristo: 3 dias na baleia, 3 dias Jesus ali até ressuscitar. Para lembrar o seguinte: certo dia Jesus também dormiu num barco. Mas o sono de Jesus, do Cristo, foi um sono de quem descansa na paz de um pai que disse: atravessa para o outro lado. O descanso de Jesus no barco foi mediante uma palavra de obediência. Foi Deus que mandou: atravessa do outro lado. Aí dormir está de boa. Mas tem muitos sonos por aí que está ruim, que está difícil. Por quê? Porque está indo em direção à palavra que Deus não liberou. Tem gente dormindo até demais e não querendo acordar para a realidade, porque está num caminho que Deus não soprou. Não foi palavra do Senhor. E o Senhor nessa manhã nos lembra: se a gente não encarar a nossa Nínive, nós vamos continuar. Sabe o que acontece comigo e com você? Quando a gente reduz isso, o nosso mundo apequena. O nosso mundo fica limitado. A realidade fica limitada, a gente só consegue ver ali. E sabe qual que é o problema disso? O que Paulo diz para o povo de Efésios: em Jesus não há mais barreira, em Jesus não tem separação, em Cristo não há mais separação. As barreiras foram destruídas, os muros foram quebrados. Ou a gente assume a nossa responsabilidade em favor do outro, mesmo que o outro te machucou, mesmo que o outro foi o seu inimigo, ou a gente vai continuar achando que Deus pode usar outra pessoa. O mais legal disso tudo é que talvez algum outro profeta daquele tempo ficou revoltado com Deus, falando: por que você mandou Jonas falar para Nínive? Um projeto tão grande, uma pregação tão poderosa, por que o Senhor não me escolheu? Jonas nem queria, ele fugiu. Por que o Senhor não me escolheu para ser o profeta, para salvar esse povo? Talvez tenha esse homem de crise, porque o problema ali não é o povo se converter, não é isso. É Deus gerando um Jonas, um Mateus, um Paulo Júnior, você e eu, homens que precisam parar e dizer: Senhor, alinha minha rota. Eu vou em direção àqueles que eu não queria ir, eu vou. Eis-me aqui. Mesmo que me doa no fim da história, e no cálculo aqui, na matemática, não faz sentido o Senhor salvar, não faz sentido o Senhor libertar aquele povo, mas eis-me aqui para o Senhor fazer de mim o que o Senhor quiser. Para isso, meu irmão, nós não podemos estar distraídos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que muitas vezes a gente não sabe é que um dos principais deuses dos assírios de Nínive era Dagon, que depois também vai ser o deus Dragon, um grande dragão, a grande serpente.
o deus Dagon era um peixe grande. Então o peixe representava para os assírios fertilidade e prosperidade. Então o deus Dagon era o deus das colheitas, dos grãos. É quem garantia a subsistência dos assírios. Era um povo que acreditava numa divindade que não ia deixar faltar coisa alguma. A primeira pesca foi Pedro. E na primeira pesca eram muitos peixes. Porque até aquele momento, os peixes representavam a comida que eu posso comer. E aí Jesus falou assim: agora venham comigo e eu vou tornar vocês pescadores de homens. E homens não são aqueles que celebram a comida que podem comer. Homens maduros e bem formados representam a comida que eles podem oferecer. Porque quando eu era menino, eu celebrava a comida que eu podia comer. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei das coisas próprias de menino. Então Deus está engolindo um menino para devolver um homem. Ele está ressignificando o peixe. Por isso que Pedro pegou peixe em quantidade, porque o povo pensava na comida que podia comer. Mas João estava com seu pai e com seus irmãos costurando redes que agora vão pescar peixes grandes, como quem pode oferecer. Por isso que quando Jesus está esperando os discípulos que agora estão voltando do mar, quando Jesus encontrou os discípulos primeiro, ele pediu. Mas quando Jesus encontrou os discípulos agora por último, o peixe já estava pego, o que era de comer já estava feito. O peixe de comer já estava pego e assado. Aquilo que você está lutando tanto para ter, comer e assar, calma. Jesus quer pegar o peixe para você e assar para você. Quem quer comer aqui um peixe assado por Jesus? Não para de ficar achando que você comeu o melhor dessa vida porque alguém cozinhou para você. Não, Jesus quer te esperar na praia com o peixe que ele pegou, limpou e assou para você. Aleluia. Para que você possa se ocupar do seu propósito, em vez de se ocupar da sua necessidade. Gente que agora é abençoado pelo que entrega. Então aquele Deus Dagon que comeu, agora é o Deus que entrega. E entrega um homem. Só que isso não é fácil de resolver, não. Porque mesmo com todo esse milagre, o Jonas ainda continua perturbado. E o que perturba você? Seu conforto. Sabe o que vai atrapalhar você no auge do seu ministério? Seu conforto. Uma goteira pode tirar você do seu propósito. Uma parede mofada. Uma roupa manchada. Um vestido que não combina e de repente você está carregado de ansiedade achando que não pode cumprir seu propósito. Não. Liberta disso. Porque senão daqui a pouco você está nervoso com coisas tão pequenas, tão elementares. PJ, é interessante que nesse momento da nossa vida a gente começa a fazer igual o Jonas. Nós começamos a dar valor a coisas que Deus está falando, pelo amor de Deus, o que você fez para isso? A gente não vê como ele vê, não ama como ele ama. Por isso que Jesus fala que o sinal dos últimos dias, sabe qual é o sinal dos últimos dias? É Jonas. Então o profeta que apresenta para nós os últimos dias é Jonas. E a unção que está sob o sinal de Jonas é Elias. E é o espírito de Elias que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É batismo, é mesa, é comunhão. O sinal é de Jonas. E o ministério é de Elias. E o ministério de Elias não é o culto, não é descer fogo do céu, não é acabar com os incrédulos. O grande ministério de Elias, ele só libertou o povo da sua escravidão porque ele adotou. Ele fez um batismo. E o batismo de Jonas é um batismo infantil. Nós temos que crer que o batismo é infantil para a gente não estar batizando aquele que acha que finalmente merece. Sabe por que a coisa está complicada? Porque nós estamos deixando para o adulto merecer ser batizado. Aí a hora que ele é batizado, nós estamos premiando a escolha dele e não ajudando ele a ter responsabilidade. Então ele vem para ser batizado não para assumir a responsabilidade, mas finalmente alcançar o direito. O direito da ceia, o direito da membresia, o direito de cantar, o direito de pregar, o direito de ser presbítero, de ser diácono, de ser pastor. Que bobagem! Isso nunca foi direito de ninguém. Isso é pura responsabilidade. E por que é um batismo de criança, o de Nínive?
porque eles não sabiam separar a mão direita da mão esquerda. Deus falou para o Jonas, Jonas, para de falar. Sabe por quê? De tanto você falar, você não está percebendo que o último culpado de tudo que está acontecendo na sua vida é Deus. E aí você vai começar a culpar Deus de ser misericordioso. Fala, Deus, não é possível. Porque tem gente que fala para você, fala assim, Paulo Júnior, como é que você está perdendo tempo? Você não viu essa pessoa? Você não está vendo que essa pessoa não tem jeito, não vale? Fala, rapaz, você está querendo me chamar a minha atenção para onde o Espírito Santo está me tirando dela. Eu tenho que olhar para a pessoa que ele é, para a misericórdia, a bondade de Deus, a promessa de Deus. Ele é uma criança, ele é um ignorante. Amém, amados? É isso. Pelo amor de Deus. Porque senão no fundo você está culpando quem? Deus, velho. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai culpar Deus, sabe de quê? De ser misericordioso. Fala, não, Deus, pelo amor de Deus, você tem paciência demais. Será que você não está vendo que essa mulher não presta? Por que você ainda não converteu ela ou me libertou dela? Ou você vai culpar Deus de ser misericordioso, sendo que Deus quer que você assuma a responsabilidade de ser misericordioso. E sabe o que é um dos sinais da criança? Ele não sabe separar a mão direita da mão esquerda, mas nós vamos resolver isso. Nós vamos cortar todo mundo que tem mão direita e vamos fazer todo mundo a ter duas mãos esquerdas, e vai ficar bom. Ou então nós vamos fazer melhor, nós cortamos as mãos esquerdas de todo mundo e fazemos todo mundo ter só mão direita. A sociedade ficou boa, porque agora ou todo mundo é só de direita ou todo mundo é só de esquerda. Isso é coisa de menino que acha que as coisas estão resolvidas pela mão e não pelos pés. E Deus não mandou você colocar um pé. Deus falou, você só vai possuir a terra que você colocar os dois. Porque quem tenta colocar o pé num lugar e um pé no outro cai. Glória a Deus, irmãos. Os dois pés colocados no mesmo lugar. E não uma mão competindo com a outra para saber qual é mais poderosa. Atitude mais do que competência. Responsabilidade no lugar de qualquer tipo de direito. E aí nós vamos formar gente grande e não menino, que vai salvar a pior cidade. Aí nós mandar para ele, para Babilônia. E o rei da Babilônia vai ficar de 4 até entender quem é o Senhor. Aí nossos filhos podem ficar presos no Egito e o faraó vai pedir orientação deles, porque eles não vão ter crise de identidade, porque eles sabem qual foi o nome que na eternidade foi dado para eles. Glória a Deus. Vamos em paz. E haja sorvete para abençoar esse almoço lá. Faz um minuto de silêncio lá, viu, Lani? Olha que você estiver segurando aquele pistache poderoso, tá bom? Você faz em minha homenagem lá. Amém, amados? Em paz, meu irmão. Em paz. Que os seus filhos encontrem a sua paz e não a sua ansiedade. Aleluia. Que você saiba sofrer pela pessoa e não pelo problema que ela pode estar te causando. Que você seja na vida dela sempre o espelho de quem ela é e não a fatura do que ela está devendo. Aqui está o nosso canal de conexão com responsabilidade. Não contribua como quem está devendo, nem contribua como quem está sobrando, mas participe como quem quer assumir a responsabilidade. Alegria. Alegria. Amém? Então isso aqui não é a taxa de quem está devendo. Isso aqui não é a sobra de quem está sem saber o que faz. Mas é um meio de cada um de nós assumir
responsabilidade. Vamos em paz, no amor do Pai. Antes da gente enviar, só para você, eu vou dar um privilégio para nós como congregação. A gente está, dia 6, a gente vai ter uma aula da Escola Espiritualidade Redentiva. É uma turma de só 250 pessoas que vai caminhar com a gente aí durante o ano, com o Paulo Júnior. Até dia 16 encerra as matrículas. Mas eu acho que não vai nem esse dia. Dia 6 vai ser o dia do lançamento. A gente já está com alguns ex-alunos. Se você quiser ser parte lá no Instagram do Paulo Júnior, tem um link para você clicar e ser parte. Que é o amor do Pai, a graça aí do Filho e a comunhão do Espírito te acompanhe em nome de Jesus. Até semana que vem. Aproveita que os pequenos grupos já estão voltando. Procura a gente aí pra você não ficar de fora disso. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus.